No princípio, Bereshit, ou Gênesis. Você procura Gênesis no capítulo 1. Nós abrimos essa temporada, de ministrações desse ano, já estudando Gênesis capítulo 1. E hoje a gente vai complementar a primeira mensagem que a gente já ministrou na semana passada. Você procura aí Gênesis 1, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 6 e o 7, tá? Eu vou ler o que está escrito aqui na minha versão. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Amém? Agora você pode sentar aí, porque eu vou pedir muito da tua atenção. Creio eu que Deus vai falar alguma coisa para você hoje, em termos de definidor desse ano. Decisões particulares, decisões próprias. E eu digo isso com a propriedade de que eu quero Deus falando comigo também. É a minha intenção, eu quero Deus falando comigo. E eu, por amor que eu tenho por você também, quero que Ele fale com você. Na semana passada, a gente trabalhou esse texto um pouquinho antes disso aqui, quando ele passa ali daquele tempo do Tohu Vavohu, que é o tempo em que a terra estava sem forma e vazia. A gente discutiu um pouco sobre o que é estar sem forma e vazia, mas a gente focou muito no Espírito que pairava sobre as águas. A gente chegou numa conclusão que esse Espírito pairando sobre as águas tinha um significado de nutrição. Ele estava nutrindo, estava fertilizando essas águas, até que Deus chegou e deu uma palavra de organização, uma palavra de basta. Para com a desorganização. E agora a gente vai começar a ajeitar as coisas. A gente vai começar a organizar tudo. A gente vai começar a deixar as coisas no seu devido lugar. É um ótimo momento quando a gente começa um ano, porque é didático. Virou a página, começou um ano novo. É um tempo para você organizar tudo. Se você ainda não fez isso, lamento lhe informar, já chegou aqui na metade aí do mês de janeiro praticamente. Se você ainda não organizou a casa, ainda não fez a organização da sua agenda, do seu planejamento, a Maria tem planner para você adquirir com ela e você fazer a sua organização. Organiza a tua vida, é mais do que tempo de você organizar como será esse ano. E eu quero finalizar isso hoje nessa repetição. Eu não sei se você tem acompanhado, mas faz praticamente um ano que eu falo sobre projeção de vida, que eu falo sobre organização de vida. Praticamente tem sido um único tema que a gente tem ministrado aqui. Como você organizar ciclos, porque eles terminam e eles começam. E se você estiver organizado, você está preparado para o fim de um e o começo de outro. Entre um fim e um novo começo, tem um período que todos nós aqui achamos doloroso. Eu digo isso porque eu conheço gente, eu conheço você. Todo mundo acha doloroso transição. A mudança, a hora de transicionar de uma coisa para outra, sempre é dolorosa. Sempre tem uma reorganização. É o momento em que tudo está bagunçado. Quando eu me mudei para minha última mudança foi quando eu vim para cá, para Teresina. Minha última mudança foi muito engraçada. Porque tinha dias que eu tinha tudo e no outro dia, cadê as coisas? Não tem mais. E onde é que fica as coisas? E aí a gente veio fazendo transição, a transição demorou algum tempo, porque ninguém consegue ir de um dia para o outro. Pronto, já estou estabelecido, sei onde é que fica o sal de novo. Onde é que fica o sal? Ninguém sabe, porque é tudo novo, é uma transição. Então tinha dias que eu tinha tudo, tinha dias que eu estava sentado no chão, só eu e a TV na sala. Porque a TV tinha chegado, mas não tinha chegado a internet, não tinha chegado nada. Só tinha uma TV desligada e eu sentado na sala. Foi um tempo de contemplação, onde eu pensei sobre isso. Meu Deus, que transição é essa? Porque eu tinha o conforto da minha casa. Nossa casa, não é minha casa. Que conforto. Não me tire daqui. E aí você vai ser jogado para um lugar desconfortável. Até que você ambientaliza tudo de novo. Pronto, agora o ambiente está dominado.
Aí termina o ciclo e começa outro. Sempre é assim, gente. Não tem para onde você correr. Sempre tem um desconforto para você chegar em outro ciclo. Então, Tohu Vavohu, sem forma e vazia. Chegou a hora da transição. O Espírito pairava e dizia, agora chegou a hora de começar tudo a ser organizado. Foi quando Deus disse, haja luz. Também tem uma mensagem em dezembro que eu falo sobre haja luz. Por isso que hoje não vou falar disso. Hoje eu vou falar de outra coisa. Quando o Espírito pairou sobre a água, ele fertilizou essa água. E no domingo passado a gente falou sobre isso. Como é que eu vou perguntar sobre a minha vida, fazer uma questão sobre a minha vida, levantar um questionamento sobre essa minha transição? É perguntar se isso tem futuro. Isso tem futuro? O projeto que você fez, o projeto que você colocou no papel, o projeto que você planejou para 2024. A questão agora é, isso tem futuro? Isso vai chegar onde? Qual o resultado disso? Isso tem futuro? E deixar o Espírito pairar sobre isso. Porque o Espírito vai dar o alimento para que esse projeto então possa progredir, que esse projeto então possa ser levantado. É aquele Espírito do equilíbrio que vem para você suportar a transição e aí depois começa a produzir. O trecho que a gente leu aqui agora fala sobre um aspecto novo. Depois que ele disse, haja luz e se organiza tudo, ele colocou uma palavra aí que é a palavra firmamento. Eu quero estabelecer uma coisa aqui primeiro. A gente tem que partir disso, tá? Firmamento, como você conhece hoje no termo em português, significa uma coisa. Mas depois do haja luz, nesse momento aqui, esse firmamento significa outra coisa. Que eu não tenho a ideia exata do que seria. E eu tenho certeza que você também não. Porque é um mundo diferente daquilo que a gente vive hoje. É uma visão completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. Quando você vai encontrar esse termo firmamento no dicionário de português, você vai ter uma descrição muito sincera de tudo que você vê todo dia. Porque todo dia você vê o firmamento, não é verdade? Hoje o firmamento, vou te contar, viu? Olha como está brilhante. Olha como está quente. Não está quente? Parece que vai esquentar ainda mais, tá? Olha só como está o firmamento hoje, límpido. Você olha para a abóboda do céu. Ixi, agora ficou legal, né? Abóboda. O que é isso? É o firmamento. Você olha para o firmamento, você vê o céu limpo, tá quente. Já disse isso? Tá quente. Então tá aí, o firmamento é isso hoje. Mas naquela época, quando Deus disse isso, seja feito firmamento, a palavra original era raquia. Já falei sobre isso. O que é esse tal de raquia? Era também uma abóboda, era uma redoma, onde Deus disse que vá para ali as águas superiores e ele faz uma separação para as águas inferiores. Então o cenário é esse, tinha o Espírito pairando sobre as águas, elas estavam em um local, mas aí quando ele diz haja firmamento e separação entre as águas, então ele jogou essas águas lá para cima e ficou nesse tal de raquia. Os estudiosos dizem que esse raquia se distribuía como um invólucro em torno do planeta. E eu fiz uma brincadeira uma vez, meu Deus, quase que eu fui cancelado. Por favor, não cancele esse vídeo. Uma pessoa fez uma pergunta para mim. Então, assim, você é daqueles que acreditam que a Terra é plana? Aí eu fiz uma brincadeira, vou dizer, não, brincadeira. Eu fiz uma brincadeira dizendo, se não fosse plano, o nome não era planeta. Entendeu? Cara, pra que essa brincadeira? Tá vendo? É terraplanista. Cara, isso é uma brincadeira. Planeta, senão chamava redondeta. E ele, não, mas você falou. Tá difícil fazer piada hoje. Tá difícil você fazer uma brincadeirinha sem noção hoje. Tá difícil. Mas, gente, o planeta tinha essa redoma invólucro. Era o que significava o raquia. Quando você vai pegar um dicionário de hebraico e pega o raquia, é isso que eles definem. E quando você fala sobre a separação das águas, aí ele tem uma imensidão de significados para a água. Eu falei algumas na semana passada, você acompanhou comigo, foi o trecho da nossa mensagem. Mas eu deixei uma escondida para a gente revelar hoje. Porque quando ele fala água, esse termo água apareceu semana passada. Quando o Espírito pairava sobre as águas, mas não era qualquer água. Era a água da atmosfera, era a água daquele ambiente que era sem forma e vazia. Era um outro tipo de água. Mas o termo água está lá. Foi assim que foi traduzido. É água mesmo.
E depois a gente chega aqui, firmamento, água lá em cima, água aqui embaixo. Segundo os estudiosos, por isso que você não vê o raquia hoje, porque quando chega ali na época do dilúvio, alguma água teve que vir para a terra. E quando essa água vem para a terra, ela some com o espaço de terra seca que foi criado aqui também. Quando ele diz separa a água para cima, separa as águas de baixo, e ele faz separação entre a água e a terra seca, Deus fez algo espetacular só baseado em água. Ele só mexeu com água. Eu fui mergulhando nisso. Água, mergulhando, entendeu aí? Eu fui mergulhando nisso e quando eu vi, cara, Deus usou a água pela palavra para constituir tudo. Para não achar que eu estava ficando louco, eu fui atrás de um respaldo bíblico. E eu achei. Você vai pegar na sua Bíblia também e vai marcar para dizer, meu pastor não é louco. Segunda epístola que Pedro escreveu. Abra aí na segunda epístola de Pedro. 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3, no versículo 5. Pedro estava dando uma aula sobre fé. Ele queria que os discípulos tivessem fé. Então tenham fé, lembrem das coisas boas. E ele faz esse chamado. 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, para a qual veio o parecer o mundo naquele tempo, pereceu o mundo naquele tempo, afogado em água. Então ele disse, Pedro tinha esse entendimento, engraçado, né? Que às vezes a gente lê a Bíblia ou a gente é ensinado assim. Pedro, um pescador simplório, que não entendia das coisas. Deus não pegou um pescador, né? E botou como apóstolo. A gente tem uma imagem que Pedro era um ser ignorante, né? Ele não sabia, era de nada. Pescador, né? Só entendia de peixe. Mas olha só a profundidade desse homem de Deus, que traz um ensino que ficou cristalizado até o dia de hoje. Ele disse, eu sei como foram as coisas criadas. E hoje, se você fizer uma pesquisa rápida, como começou tudo, meu amigo, vem tanta inteligência te ensinar como começou tudo. Mas Pedro, naquela época, o pescador, ele já sabia. Desde que tudo é tudo, tinha céus e tinha terra. É uma alusão direta a Gênesis. E ele começa a descrever dizendo, isso aqui você não pode esquecer, porque tem gente que esquece deliberadamente. Você sabe o que significa isso? Parece que o cara quer esquecer de propósito. Eu faço questão de não lembrar. E lembrei, né? Mas eu faço questão de não dizer que eu lembrei, porque é deliberadamente. Eu não quero saber como foi céus e terra. Se desvia do assunto. Eu não quero entender isso. Mas Pedro diz, deliberadamente eles esquecem que a água foi importante por tudo. Foi a palavra de Deus dando ordem à água. E tudo foi criado. E só bastou mais uma ordem de Deus para que a água viesse e tomasse o seu lugar de novo, o dilúvio. Essa água primeva, esse nome é engraçado, né? Mas é aquela primeira água, a primeira água que o Espírito parava por cima, ela foi tão fertilizada, ela foi tão empoderada, hoje eu estou demais, né? Foi tão empoderada que ela teve esse poder de criar e modificar o planeta. Os estudiosos disseram assim, sabe quando foi o dilúvio? Foi quando esse raquia foi estourado. Quase assustei o casal. E aí toda aquela água que tinha invólucro sobre a terra desceu. Meu amigo, desceu tanto que voltou a mesma quantidade de água que tinha naquela época. E inundou tudo. Esse raquia faz sentido? E na quebra do raquia, alguma coisa modificou no planeta. E agora sim ele se parece com o que você sabe hoje. Quando você olha, você vê um planeta pós-dilúvio. Você vê um planeta modificado pela palavra de Deus, usando uma ferramenta. A água em que o Espírito pairou sobre. É alimento. Pergunte a qualquer cientista renomado. Ele pode nem acreditar na criação. Você procura água em outros planetas, ele vai dizer sim. Porque a água é sinal de vida.
O Espírito pairava sobre. Todos nós aqui temos esse sinal. Nós reconhecemos. A vida está onde, irmão? Na água. Vá atrás de água. Tem vida. Você mesmo. Quantos por cento do corpo humano é água? Cuidado para você não morrer desidratado. Eu fiz uma pesquisa. Claro, eu sabia que eu ia pegar para você. Eu fiz uma pesquisa. Algumas doenças, a gente diz, morreu pela doença tal. Você acredita que não é pela doença tal? É porque a doença vai te desidratando. Aí morre desidratado. A cara foi, mas a causa da desidratação foi isso aqui. Então morre desidratado, porque tirou a água, meu amigo. Só aguenta no máximo 3 dias. Agora tira os outros alimentos. Eu fui numa check-up médico, e eu estou muito bem, graças a Deus. A minha esposa sempre puxa minha orelha. Vai pro médico. Sabe como é que é homem, né? E aí o médico, ele é muito bom. E ele é uma pessoa muito legal, muito engraçada também. Ele diz, não, lá em casa não cozinha nada. Por mim não cozinha mais nada. Pega tudo sem cozinhar mesmo e pronto. Não quer fazer comida. Coma fruta. Ou então, bebe água. E comida? Não, comida é porque você tem prazer em comer, mas assim, bebe. Se você beber, você não vai morrer. Ótimo médico o senhor, né? Doido para comer essa guloseimas lá em casa, e você dando esse conselho, e a mulher ouvindo, pronto, vai ficar só água lá em casa agora. Mas tem fundo de verdade, ele sabe que ele estudou, a água, gente, é a vida. É a vida. Então beba água. Eu vou beber também. Beba água. Quando Pedro escreve isso, ele ensina sobre a criação, um assunto que a gente acha complexo hoje. Se você for procurar, você vai ver várias teorias sobre isso, porque instiga. Todo mundo quer saber como tudo começou. Eu sou curioso. Como que começou? E aí, palestras de empreendedores. As minhas filhas foram. Maria levou as meninas. Elas chegaram em casa conversando, impactadas. As mulheres empreendedoras, maravilhoso. E contavam uma a história de outra, a história de outra. Aí eu fiz uma pergunta assim, mas como foi? Como começou? Porque às vezes os empreendedores que dão palestras ou aquelas pessoas renomadas que são conhecidas como palestrantes, não vou falar o nome coach, eles não dizem exatamente aquele ponto. Como foi? Mas como foi que você saiu daquela carreira de empregado que ganhava salário mínimo e se tornou esse empresário de sucesso? Não, foi assim, eu fui lá e aconteceu. Não foi, gente. Não aconteceu do nada. Alguma coisa aconteceu. Mas o que foi? Mas todo mundo gosta de contar a história já bonita, né? Já brilhante, com os fogos de artifício. Mas eu estou curioso para saber como começou. Como foi? Não, eu tive uma ideia. Sim, mas como foi que você comeu naquele dia? Você conseguiu comprar o almoço naquele dia? Ou pegou todo o dinheiro e investiu naquilo? Esse é o ponto. Como tudo começou? Todo mundo é curioso. Todo mundo quer saber como começou. Começou com água. Eu fico impressionado como a vida começa com água. Para ter um bebezinho, ele fica dentro de quê, gente? Da barriga da mãe, certo? Mas para ele nascer, o que foi que estourou? Saiu o quê? Você está entendendo? Cara, água. Parece que Deus fez alguma coisa com esse negócio de água. Tanto que a água é um símbolo do Espírito. Pode pegar qualquer livro de teologia. Pode estudar com qualquer teólogo renomado. Ele vai começar a te falar sobre os simbolismos do Espírito Santo. E ele vai ter que começar a dizer água. Porque são inúmeros os versículos que dizem que Deus derramou. A gente cantou aqui hoje. Derrama o teu Espírito. Derrama o quê, gente? É como se fosse água. Eu vi um relato de uma pessoa que confessou um pecado. Não foi bonito. E ela confessando o pecado e ela dizendo que no dia que ela pecou, e era um pecado muito feio, um pecado de ordem sexual, e no dia que ela pecou, que ela caiu em si, pequei contra o meu Deus. Foram 10 banhos seguidos. Porque a pessoa ficou com aquele senso, como eu estou sujo, como está imunda a minha vida, eu preciso me limpar. E ela tomava banho, e depois voltava, tomava outro, e depois tomava outro, tentando se limpar do pecado, usando água. É o senso que tem um registro assim, dentro de nós, a gente sabe. A água vai limpar. Eu vi um relato de um rapaz que ele teve um problema no rim, pedras. Só quem teve sabe como é.
E ele se curvava em dores. E ele fez um exame, o médico foi lá e tirou umas. Anos depois, voltou. Essas pedras que não me largam. E aí o médico disse, ó, tu bebe pouca água. E ele comprou desses garrafão, que agora não é mais garrafinha que ninguém usa, agora é um garrafão, né? Ele comprou um garrafão e ele disse, agora são 3 litros todo dia. Acabou a crise. Essa água vai purificando até os filtros que você tem, que são os seus rins. A água vem e limpa tudo. Limpa por dentro, limpa por fora. Experimente nesse calor. Você já falou de calor hoje. Experimente nesse calor não tomar banho, meu amigo. Não vai aguentar, né? Não vai aguentar. E nem quem fica perto de você aguenta também. Então é bom tomar banho. Tome. Era assim que Deus organizava a entrada no templo. Se for para vir me ver no meu altar, no átrio tinha que fazer o quê? Água. Tinha que tomar banho. Não tomei banho quando saí de casa, meu Deus, que vexame. Na porta tinha água. Se banhava para entrar na presença de Deus. Até hoje, quando a gente vai a Jerusalém, eu quero muito que você vá. A gente vai a Jerusalém, a gente entra ali, aquela surpresa, quando você levanta, passa do detector de metais, o guardinha libera você, tá com cara de quem é só crente mesmo, só vim orar. Quando você passa que levanta o olhar, tá lá. O único vestígio do templo, que é o muro. Aqui no nosso mundo ocidental a gente chama de muro das lamentações. Mas no muro, você olha aquela beleza do muro, você vai caminhando, aí já tem lá o tanque. Para você lavar pelo menos as suas mãos. Passa e lava, passa e pega na água. Tem lá o sistema para você lavar, conforme era no templo. Ninguém entrava no templo sem tomar banho. Hoje está todo mundo ok aí, né? Tá checado, né? Tá checado. Gente, é assim. Você vem e se veste, a Marjorie sempre se maqueia, você vem e se arruma, você não vem de pijama, né? Flagraram o Silvio Santos lá em Orlando, no shopping. O Silvio Santos estava no shopping, gente, de pijama. O Silvio Santos estava de pijama no shopping. E aí começaram a bater foto, e ele lá rindo, todo mundo. Quando mesmo você percebeu, os brasileiros tudo admirado. O senhor aqui de pijama no shopping. Ele, olha o resto aí, ó, todo mundo de pijama no shopping mesmo. Porque o americano parece que não tem muito isso. Mas a gente tem esse cuidado. Você vem arrumadinho para a igreja. De manhã você tomou seu banhinho, veio para cá, se arrumou. Esse senso que nós temos. Eu vou ver o Senhor. Passa pelo menos uma água, meu irmão. Se limpa, se purifica. Era assim que é chamada também as águas purificadoras. Estude em casa, águas purificadoras, o que é? Então tinha cinza dentro, mas era água. E quando jogava água, purificava do pecado mais cruel que tivesse. Água purificadora do Senhor. É a água. Essa água tem essa raiz. O Espírito pairava sobre essa água. Toda vez que você vê água hoje, daqui por diante, digo eu, vai lembrar disso aqui. Essa água da santidade. A água da purificação. A água que Deus me banha. A água que Deus renova. É uma água alimentada pelo Espírito. Não, pastor, é a concessionária aqui que faz e limpa a água. Ai, meu Deus, dá entendimento. Liga o espiritual para tu entender o que acontece no físico. Não é você beber a água da torneira, meu amigo. É você ter esse entendimento. Teve alguma coisa que Deus fez. Deixou registrado em Gênesis. E eu posso trazer para a minha vida. Olha o projeto que Deus tinha na cabeça. Eu tenho que organizar isso tudo. Um projeto grandioso. Eu tenho que deixar água em cima, água embaixo. Calma, vamos estourar água de cima. Começa tudo de novo. Até que essa terra banhada em água começou a produzir. Veja o que ele disse aí na sequência. Ele começa a dizer, água produza seres vivos, terra produza seres vivos. E as coisas começaram a se produzir. Quando foi criar o homem? Capítulo 2, ele fala... Capítulo 2. 2:6. Porque ele cria o homem no sexto dia. Mas depois no capítulo 2 ele vai dar um detalhe. No versículo 6, na minha versão tem assim. A minha versão é maravilhosa. A minha versão tem assim. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Esse é o versículo 6. Ele está detalhando
como vai criar o homem. Porque do homem foi criado do pó da terra. Mas você agora está sendo ambientado. Como era esse ambiente que tinha pó? Tinha pó da terra, irmão. É verdade. Mas antes de Deus meter a mão no pó da terra, o que é que tinha? Eu acabei de ler para você. Fontes de água brotavam. Junta essas fontes de água com o pó da terra. Forma o quê? Vida. Porque ele pegou, montou o homem depois que ele soprou. Vida. Tinha que ter água na receita. Tinha que ter água na receita, irmão. Eu fico impressionado com essas coisas. E Deus hoje está dizendo para você isso. Eu tenho um projeto. Quando eu tenho um projeto, eu vou pegar a alimentação que o Espírito deu. Ele pairou sobre essa água. Eu vou usar a água que o Espírito nutriu, fertilizou, para dar origem, dar vida ao projeto. Aquilo que era sem forma e era vazio, ganhou forma e ganhou conteúdo. É igualzinho, irmão, ao projeto que eu tenho para mim em 2024. Eu preciso da água do Espírito. É esse link que eu quero fazer hoje e deixar essa semente no teu coração. O planner que você está preenchendo pode estar sem forma e pode não ter conteúdo. Pegue dessa água que o Espírito nutriu, que o Espírito pairou sobre, ele fertilizou. Essa água é usada para fazer o teu plano ter conteúdo dentro e ter um formato. Ele vai ganhar forma. Qual é o teu plano? Qual é o projeto? O que é que você quer fazer da sua vida agora? Sem o Espírito, não vai rolar. Não vai rolar. Acordei hoje e peguei minha Bíblia. Eu tenho feito isso já durante algum tempo. Minha esposa, que acorda comigo, é prova. Eu já pego a água, porque eu quero sair da cama banhado. Eu já quero saber o que é que Deus direciona para mim hoje. Qual é a palavra de hoje? Qual é a água que eu vou beber hoje? Essa aqui é a água que eu vou beber hoje. E não é aquele tiro no escuro, porque tem aqueles irmãos tiro no escuro, né? O que abrir, Deus falou comigo. Opa, é isso aqui. É direcionado. Eu estudo a Bíblia direcionado. Amanhã eu sei o que vai acontecer. Hoje é Jeremias 31. Hoje Jeremias 31. Foi o que eu, Jeremias 30, 31. Foi o que eu li. É o que está comigo hoje. Eu acordei nisso. Mas pastor, você nem pregou Jeremias. Porque aqui já é outra coisa. Já é outra água que eu estou bebendo. Porque não tem essa, irmão. É o que Deus preparou para você hoje. Então vá lá e beba. Se banhe. Mergulhe. Vá para essa piscina. E deixa Deus te dar essa riqueza que Ele tem tanto nutrido. Eu preciso dessa forma. Qual é a forma? Meu pai é o agricultor. Você já ouviu esse trecho em algum canto? Evangelho escrito por João, capítulo 15. Meu pai é o agricultor. O que Jesus, falando essas palavras, ele queria ensinar? Sabe quem é que produz? Quem produz? O pai é o agricultor. Quem produz? Aquele que o pai vem e corta. Ele vai aparando, ele vai cuidando, vai limpando a cara da árvore para que ela venha e produza mais frutos ainda. Mas só que eu fiquei encascado com esse negócio. Quando ele começa a ensinar isso, sabe quem é que vai produzir mais com seus projetos? Quem vai ter mais fruto? Quem vai conquistar mais? Quem vai ter mais resultado naquilo que quiser fazer? Quem vai ter mais fruto? Quem vai produzir? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ele diz isso no meio da parábola. Quando ele vai dizer que os frutos vão nascer, ele diz, mas primeiro tem que estar limpo. E sabe como é que vocês estão limpos? Pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Tem sido a água que tem limpado vocês. Tem sido a água que está preparando para você produzir bons frutos. Essa é a nossa língua hoje. Nós vamos sair daqui com essa palavra no nosso coração. Com essa linguagem. Meu Deus, a tua palavra tem sido essa água que tem me limpado. Qual é a melhor água? Entendeu? Não é a água da concessionária aqui a antiga Agespisa, Águas de Teresina. Mas você onde está me ouvindo, eu fico impressionado. A gente tem mais gente ouvindo na internet do que gente sentada aqui na cadeira. Eu até me impressiono às vezes. O último vídeo de dezembro deu mais de 700 pessoas assistindo. Que bom que você celebrou conosco a nossa festa das luzes. Sim, a pastora está me lembrando. Não se esqueça de falar que tudo que tem na nossa composição química, fisicoquímica,
física, nosso corpo, você acredita, é feito também do barro. As composições físicas que estão lá, fisicoquímicas que tem lá, é a mesma, comprovando isso. Criou o homem, criou vida do barro. Eu fico impressionado com isso. Então essa água, não é você pegar a água da concessionária, é essa água aqui, ó, a água que está limpando. E Jesus mesmo falou, eu tenho limpado vocês. Eu tenho limpado vocês. Vocês são limpos pela palavra ministrada, pela palavra pregada. Essa água tem limpado você, para que você dê fruto. 2024, eu respirei para poder te dizer isso. 2024, a gente vai ter muitos frutos na mão dos projetos que você tem planejado, que são limpos pela palavra. Então o teu projeto tem que passar por essa palavra. O teu projeto tem que passar por essa água, porque é essa água que tem os nutrientes para o teu projeto dar fruto. É essa árvore que você está plantando. Plante agora em janeiro, que você vai colher durante esse ano. Plante agora nessa água. Irriga com as águas que o Espírito Santo passou por cima, pela palavra. Pedro sabia disso e fez esse link. Pela água, pela palavra, tudo foi criado. Não existe ainda, mas vai ser criado pela palavra. Passe o seu projeto por essa água, pela palavra, que você vai ver ser criado, vai ganhar vida em nome de Jesus. Amém.